senador Major Olímpio lamentou a derrubada de vetos do presidente Jair Bolsonaro à malfadada lei do abuso de autoridade, que visa intimidar agentes da lei no exercício de suas funções. Segundo o Major Olímpio, a sociedade perdeu. Ontem foi dia de festa no mundo do crime. Isso inibe a atuação dos policiais, juízes, promotores, auditores. A sociedade está dizendo que está na mão do crime e olha a resposta do Congresso. Está arrumando cadeia para juiz e promotor. Veja o discurso do senador Major Olímpio durante a sessão de votação. E senhoras deputadas e senadores do Brasil que nos acompanham, em primeiro lugar, com a legitimidade de mais de 57 milhões de votos e a legitimidade do vencedor da maioria da população brasileira, presidente Bolsonaro, e na sua forma e na sua transparência, muitas vezes até na sua forma ácida de ser, de se manifestar, ele deu um recado para o mundo. E os derrotados, a esquerda, que perdeu literalmente na democracia e nas urnas, tem que se quedar e dizer: somos derrotados. Vencedor, quem tem legitimidade para falar pelo povo brasileiro, e falou, e deu um recado. Se gostar ou se não gostar, vai respeitar a soberania brasileira, vai respeitar a democracia. Quem quiser fazer o seu joguinho para a esquerda mundialmente, faz. Mas a população brasileira está ao lado do presidente Bolsonaro nesse momento. E eu vim aqui dizer também, em relação à manutenção dos 19 vetos de abuso de autoridade, nós tivemos no Senado, e de forma histórica, capitaneados pelo senador Oriovisto do Paraná, 35 senadores assinaram um manifesto que foi encaminhado ao ministro Sérgio Moro e ao presidente, dizendo: veta tudo, Bolsonaro. É um projeto maléfico, feito com o fígado ou com o intestino e não com o cérebro e com a razão, no momento, em 2017, de um Senado que era revanchista, que a maioria foi mandada embora, que queria retalhar na figura de Sérgio Moro e dos procuradores, queriam sim retalhar juiz, promotor, policial, auditor. E aqui também houve uma tremenda tratorada, que não se permitiu nem a verificação nominal de votação. Então hoje é um momento sim, quem votar pela derrubada desses vetos é porque quer sim, é contra a Lava Jato sim, quer perseguir sim juiz, promotor, policial. Então é uma vergonha realmente, no momento em que a população brasileira está dizendo: Congresso, pelo amor de Deus, segurança. Olha a resposta do Congresso: cadeia para juiz, promotor, policial, auditor da Receita. Então, para que se faça o juízo, cada um da forma que vai votar, mas coerência com a população brasileira. É sim, quem quiser derrubar os vetos é para favorecer sim o crime e o criminoso. É contrário sim a Lava Jato, é contrário sim a que se tenha justiça para todos nesse país. Se houver qualquer excesso, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, ao invés de lá se queixar, presidente, assina a lava-toga agora os senadores e vamos apurar as condutas do Supremo Tribunal Federal. Sem meia conversa, sem meia verdade. É preciso que se esclareça. E para terminar, lamentável o adiamento da votação da reforma da Previdência. Lamentável sob todos os aspectos. O Brasil está sangrando, o Brasil está precisando. A Câmara já fez a sua lição. Hoje, esse retardo, verdadeiramente, o Senado, a direção,
jogou contra o povo brasileiro. Nós queremos votar já e colocar a nossa digital, sim, numa nova previdência para o país. E repito aos senhores senadores, assinem com a gente a lava-toga. Vamos passar o Supremo Tribunal Federal a limpo já. Não adianta ir caravana, não. Vamos fazer com o instrumento que a Constituição nos deu. Responsabilidade do Senado. Sabatina, ministro Supremo, e tem a obrigação de apurar as condutas. Senhores senadores, não vamos ficar só em 27 assinaturas, não. Se tem exagero, vamos apurar através de CPI. Presidente. Pela liderança do PDT, senador Everton. Senhor presidente, eu lhe confesso que não estava... Senhoras congressistas, eu venho à tribuna em nome do meu partido para registrar a nossa posição. Votamos contra o projeto de lei do abuso de autoridade, com a preocupação de fazer a leitura correta do que se passa nas ruas do país, com a preocupação de ser porta-voz das prioridades eleitas pelo povo brasileiro. Entendemos que este não era o momento para o debate, para a formalização e deliberação de uma legislação sobre abuso de autoridade. Fomos eleitos, os que aqui se encontram, certamente majoritariamente, foram eleitos defendendo esta agenda da sociedade, que coloca em primeiro lugar o combate implacável à corrupção. Pessoalmente, no processo eleitoral, defendi que a Operação Lava Jato deveria se constituir em uma política de Estado permanente de combate à corrupção. E nós estamos verificando determinados retrocessos deploráveis. Aqueles que se elegeram, muitos não se esqueceram da agenda da sociedade, mas certamente muitos já se esqueceram. Ocorre que os eleitores brasileiros jamais esquecerão que essa prioridade foi proposta durante a campanha eleitoral como uma ferramenta política para promover uma ruptura com um velho sistema retrógrado, superado, que levava o país ao infortúnio e a população à indignação. A razão de vermos emergir uma nova nação com multidões nas ruas do país, exigindo reformas que pudessem alavancar o desenvolvimento de uma nova nação com uma nova justiça. Não é a prioridade do momento legislarmos sobre abuso de autoridade. O que a sociedade exige é o endurecimento da legislação criminal. O que a sociedade exige é a aprovação de medidas inseridas no pacote do Ministério da Justiça anticrime, antiviolência e anticorrupção. Nós estamos retrocedendo na medida em que há uma espécie de conspiração que procura fragilizar a Operação Lava Jato. A legislação de abuso de autoridade passou a ideia à população brasileira tratar-se de uma tentativa de intimidar, de atemorizar, de limitar a ação de investigadores e de julgadores. É por esta razão que o nosso partido vota pela manutenção dos vetos. Desejávamos o veto total, o veto integral. Seria o ideal, sobretudo para
rejeitar a iniciativa na hora imprópria. Não foi possível, ficamos com aquilo que é possível, os vetos parciais do presidente Jair Bolsonaro. Votamos, portanto, pela manutenção dos vetos na cédula e na votação nominal. O nosso partido, para registrar efetivamente a sua posição, coloca-se em obstrução, não votará na votação nominal para registrar de forma veemente que não concordamos com a derrota dos vetos a esse projeto, que possui um texto equivocado. Trata-se de um equívoco histórico. É evidente que queremos uma legislação moderna sobre abuso de autoridade, mas chegaremos a esse momento. Não estamos no momento para a elaboração de uma legislação competente. Ela não surge em razão da inteligência dos legisladores, mas sim ela traz o propósito da retaliação, da revanche, e certamente este não é o caminho para uma legislação competente capaz de atender às expectativas do povo brasileiro. Agradeço ao Podemos da Câmara, agradeço ao Podemos do Senado, que me honrou com essa missão de registrar aqui a nossa posição pela manutenção de todos os vetos do presidente da República ao projeto de lei do abuso de autoridade. Muito obrigado, senhor presidente. Informa ao plenário que vou... Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.